Boa tarde a todos. Eu sou a professora Carol. Vou estar dando para vocês a disciplina de matemática do PET 2. Nessa primeira aula, a gente vai estar falando um pouco sobre o conteúdo da primeira, segunda e terceira semana, tá bom? Na primeira aula de vocês, vai estar falando um pouco sobre medidas, né? E como que a gente usa essas medidas. Então, vamos lá. Leiam com atenção a página de número 22, que vai estar explicando para você sobre as medidas e sobre os sólidos geométricos, combinado? E vamos para as atividades. Olha só, nas atividades, a gente tem, na atividade número 1, tem falando assim: veja os produtos abaixo, marque V para verdadeiro e F para falso. Aí lá tem um queijo, uma menina, um leite e um tecido. Aí fala assim, para medir a menina, nós usamos o quilômetro. Vocês acham que a gente usa a medida de quilômetro para medir uma pessoa? Conversem isso com o papai e mamãe. E lembrando que lá em cima, na página 22, tem falando sobre as medidas, tá bom? O queijo, ele é vendido em quilo? Quando a gente vai comprar o queijo, quando a mamãe sai do supermercado para comprar o queijo, ele é vendido em quilo? Pensem bem. O tecido é vendido em metro, né? Quando a gente chega para comprar um tecido, a gente fala assim: eu quero meio metro de tecido, eu quero 1 metro de tecido. O leite é vendido em metro? Quando a gente chega no supermercado para comprar o caixinha de leite, a gente fala assim: nossa, vou comprar esse leite que ele tem 1 metro de leite nessa caixinha, tá bom? Então pensem bem. Tem uma questão também, que é a questão número 2. Ela fala assim: preste atenção que essa questão número 2 ela é complicada. Lembrando sempre, gente, que eu estou lá no WhatsApp. Se vocês tiverem qualquer dúvida, precisarem esclarecer qualquer coisa, podem chamar a professora, tá bom? Eu vou estar sempre à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês. Lá fala assim, o Pedro, né? Fala assim, eu tenho 9 anos e eu peso 30 quilos. Aí a Helena fala assim, eu tenho 8 anos e peso 3 quilos a menos do que a Bia. A Bia fala, eu tenho 10 anos e peso 5 quilos a mais do que o Pedro. Então, até agora, de quem que a gente sabe o peso? Do Pedro, né? Então, a gente vai tentar fazer o cálculo em cima do peso do Pedro, depois da Bia, e aí vem o Luca. O Luca fala assim, eu tenho 7 anos e peso a metade do peso do Pedro. Então, qual é o peso que a gente tem de referência? O peso do Pedro, tá? Lembrem-se sempre disso. Todos os cálculos que vocês forem fazer, vai ser a partir do peso do Pedro. Vamos ver, aí, na questão número 3, está falando sobre os sólidos geométricos. Prestem bastante atenção. Essa tá muito fácil, eu não vou nem falar aqui, comentar ela aqui com vocês. Ah, tá. E aí, no número 4... tem assim, ó, descubra os desafios. Possuo bases triangulares. Pense bem qual que é o sólido geométrico que é assim. Em minha planificação, o que é minha planificação? Na minha parte de baixo, tenho as figuras não planas. Olha só. Retângulo e triângulo. Às vezes, sou usado em coberturas de casas. Quem eu sou? Eu sou a pirâmide ou prisma de base triangular? Vamos pensar. E depois a gente tem o número, a letra B. Possuo faces triangulares, tenho apenas uma base, sou bastante conhecido no Egito. Quem eu sou? Pirâmide ou prisma de base triangular? Então, gente, essa é a nossa primeira semana, tá bom? Daqui a pouco eu vou voltar falando com vocês um pouco sobre a segunda semana. Nessa segunda semana, na questão número 2, está falando o seguinte. No quadro abaixo, complete com os números a seguir. 2.134. Lembrando que ele está se referindo ao QP, né? Que é o quadro posicional, onde nós temos unidade, dezena, centena e nesse caso nós temos também a unidade de milhar. Aí aqui nós poderíamos ter unidade de dezena, unidade de centena, tá bom? Mas no caso ali do exemplo só temos até a unidade de milhar. Então o primeiro número é
2.134. Então, é assim que nós vamos representar este número no quadro posicional, tá bom? Que está destacado na atividade de vocês. Na letra B, nós temos o número 829. Neste número 829, nós não temos nenhum algarismo na unidade de milhar. E aí, vocês olhem os exemplos acima e façam agora a letra C e a letra D. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a atividade número 3. Na atividade número 3, está falando o seguinte. Escreva o número seguindo as orientações. O algarismo na unidade de milhar é 6. Então, algarismo na unidade de milhar, 6. O algarismo na unidade de centena é 4. O algarismo na unidade de dezena é 3. E o algarismo na unidade é 0. Então, que número nós teremos? 6.430, tá bom? Agora, na número 4, vocês vão ver o número lá, 79081. E aí, tá pedindo para você formar números a partir destes números. Você vai fazer 4 números a partir desses números. Nós temos muitas opções para isso, mas na atividade tá pedindo só 4, tá bom? A número 5 são problemas matemáticos, adição e subtração. No número 6, nós temos um gráfico. Neste gráfico, está falando sobre a produção de calçados de uma fábrica. A última questão da número 6 fala assim: agora é com você. Aproveite o gráfico e crie uma situação-problema usando a adição e a subtração. Então, como que nós podemos usar o gráfico para fazermos a situação-problema? Gente, lembrando que isso é um exemplo, tá bom? Vocês não precisam fazer exatamente igual ao que eu estou falando com vocês, tá? Então, lá, o que nós podemos fazer? Márcio tem uma loja de calçados. Em sua loja de calçados, no mês de fevereiro, ele vendeu 3.400 sapatos. E no mês de janeiro, ele vendeu 2.400. Quantos sapatos a mais Márcio vendeu no mês de fevereiro, tá bom? Aí você pode fazer um outro tipo de situação-problema, usando uma outra questão, tá bom? E lembrando sempre que isso é só uma sugestão. Oi, voltamos aqui com a nossa semana 3. Na semana 3, está falando sobre ângulos. Ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. Aqui, ó, eu desenhei para vocês identificarem. Aqui nós temos um ângulo reto, né, como o nome já diz. Aqui nós temos um ângulo agudo e aqui nós temos um ângulo obtuso, tá bom? E aí, lembrando que o ângulo reto, ele é reto, né? O agudo é quando ele está se fechando, olha. Quando ele se fecha, ele é um ângulo agudo. E quando ele se abre, ele é um ângulo obtuso, tá bom? Então, na questão número 1, tá falando assim. Você vai desenhar o ângulo reto, agudo e obtuso, utilizando aqueles pontinhos, tá? Na questão número 2, você vai seguir os ângulos e vai descobrir a frase que está sendo formada ali. Vou ajudar vocês começando a primeira parte, né? O primeiro, o segundo e o terceiro quadrinho vai estar formando assim, né? Que é onde tem uns pontinhos pretos. Os peixes. E aí você vai continuar, tá bom? E vai descobrir e vai me contar qual foi a frase que foi formada ali. Eu vou querer saber, tá bom? Na questão número 3, ela tá pedindo para você encontrar na sua casa locais onde que você pode estar encontrando ângulo reto, ângulo obtuso e ângulo agudo. Se nós pegarmos aqui esse exemplo da escada da minha casa, desse vidro, aí nós vamos ter aqui, ó, né? Se a gente imaginar essa linha e uma linha aqui, nós teremos um ângulo reto. Mas como ele está mais para dentro, nós temos o quê? Um ângulo agudo, tá? Lembrando que a gente pode encontrar ângulo reto em portas, em cadeiras, mas agora eu vou deixar para você descobrir isso na sua casa. Nós temos também a atividade número 4, tá bom? Façam tudo com bastante capricho. Nós vamos nos ver na nossa próxima aula. Um beijo grande da professora Carol.